Ok. No interior da África Oriental reside esta pequena, mas bela nação de Uganda. No entanto, Uganda é e tem sido por muito tempo um país pobre. Isso é amplamente atribuído à grande instabilidade política desde que conquistou a sua independência em 1962. Possui depósitos significativos de recursos naturais, terras agrícolas férteis abundantes e grande população em idade ativa. Mas como todas as nações em desenvolvimento, Uganda precisa de investimentos monetários significativos. É por isso que Uganda estabeleceu um plano regente agressivo de aviação civil de 20 anos para atualizar drasticamente o sobrecarregado e único aeroporto internacional do país, o Aeroporto Internacional de Entebbe. Localizado 40 milhas a sudeste da capital, o objetivo do projeto era tornar o aeroporto num hub regional, algo particularmente importante para um município sem litoral. Então, em 2015, a nação começou a procurar potenciais fornecedores de empréstimos para obter o capital necessário para um projeto tão ambicioso. Eles encontraram seu fornecedor no Exim do Banco Nacional de Exportação e Importação da China. O contrato de 20 anos de 207 milhões de dólares garantiu o financiamento para iniciar a construção. Pelo valor nominal, isso parece um acordo perfeitamente normal e mutuamente benéfico, mas sustenta um esquema muito maior e insidioso do Partido Comunista Chinês para se tornar uma superpotência. Com a construção em Entebbe em andamento, as coisas parecem estar indo bem. No entanto, a situação azedou quando a Autoridade de Aviação Civil de Uganda começou a analisar os detalhes do contrato acordado às pressas, descobrindo cerca de 13 causas separadas que foram consideradas hostis ou tóxicas, incluindo medidas que essencialmente hipotecaram o aeroporto, com todos os canais de mediação sendo conduzidos por chineses, através de tribunais chineses, e tendo a China a capacidade de aprovar e vetar orçamentos. Isso significa que a China é a sede do contrato atual e está no controle de quaisquer modificações a esse contrato no futuro. Sob pressão da China para fazer um acordo rapidamente, os líderes ugandenses não conseguiram identificar essas cláusulas tóxicas ou decidiram arriscar. No entanto, as coisas começaram a se deteriorar em 2020 com o colapso econômico global que prejudicou a situação financeira de Uganda. É uma tentativa desesperada de renegociar o contrato no início de 2021, o banco chinês rejeitou. No final de 2021, Uganda se viu incapaz de fazer pagamentos, o que desencadeou a aquisição do aeroporto pela China em novembro do mesmo ano. Levaram ao aeroporto. Embora a situação completa e a extensão do problema sejam atualmente desconhecidas, já que ambas as nações estão tentando manter as coisas paradas. No entanto, uma aquisição total do aeroporto não seria uma coisa surpreendente aqui. De fato, na última década, a China apreendeu muitos ativos valiosos de infraestrutura de países em desenvolvimento por conta da Belt and Road Initiative. Aclamado como projeto do século pelo presidente chinês Xi Jinping, o projeto busca expandir drasticamente a infraestrutura global com ela mesma no centro econômico, consolidando a China como uma superpotência global. Cobrindo 65% da população mundial e 140 países, a China atraiu países especificamente desenvolvidos com empréstimos maciços para projetos de infraestrutura extremamente necessários, totalizando mais de $500 bilhão até agora. Para ter uma ideia, a China está quase em todos os países da África. Aqui estão todos os países nos quais a China tem projetos, exceto este aqui embaixo, este pequeno país da Suazilândia. Ele é a única resistência a tudo isto. Esses projetos variam do projeto de transporte como estradas de trens, a energias como petróleo e barragens, a projetos imobiliários como conjuntos habitacionais e em seguida mineração de coisas como cobre. Para colocar esse número incompreensível em alguma perspectiva, sobre o plano Marshall, os Estados Unidos gastaram $135 bilhões ajustados pela inflação para ajudar a reconstruir a Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial, mais de 4 vezes menor do que a Belt and Road Initiative até agora. É improvável que uma boa proporção desses empréstimos para países de baixa renda seja paga, pois parece que a China não avalia a capacidade das nações de pagar o empréstimo. Quando esse incumprimento eventualmente ocorre, o país receptor é forçado a liberar ativos para a China, seja pelo próprio projeto como o aeroporto em Entebbe ou algum outro tipo de acordo com o qual a China concorda. De fato, em 2019, o vizinho do sul de Uganda, Quênia, quase perdeu o porto de Mombasa, o maior porto de África e de longe a peça de infraestrutura econômica mais importante do país.
No entanto, ao salvar o porto, o Quênia agora está sobrecarregado por uma montanha de dívidas chinesas que custam à nação mais de 40% de toda a receita tributária para fazer pagamento, 40% dos impostos. Um desses países que acabou perdendo seu porto foi o Sri Lanka, que agora alugou o porto para a China pelos próximos 99 anos. Isso não é apenas um grande golpe para a economia e soberania do Sri Lanka, mas também provocou temores de que a China possa usar o porto como base naval a apenas 200 milhas da sua rival geopolítica Índia. Uma situação semelhante ocorreu em Djibouti, dando à China uma base de umbigo para a frente ao longo da rota de navegação econômica mais importante do mundo. Os lowes que deixaram as dívidas externas saírem do controle não serão forçados a ceder uma participação majoritária na rede elétrica da nação, efetivamente colocando o estrangulamento político sobre a nação. Com enormes instalações dessas economias sob controle do governo chinês, os países em desenvolvimento tornaram-se fortemente influenciados, se não financeiramente subservientes, a Beijing. Se a China possui o seu único grande porto de embarque, com quem acha que você terá que negociar? Isso é chamado de debt trap, ou seja, diplomacia da armadilha da dívida. E a motivação para utilizá-lo em alguma análise decorre do atual dilema econômico da China. A China experimentou um crescimento e industrialização inacreditável nos últimos 40 anos. No entanto, esse crescimento é amplamente atribuído à vasta disponibilidade de mão de obra muito barata. À medida que a riqueza e a produtividade aumentam constantemente, o trabalho está diminuindo, tornando-se menos acessível e menos competitivo ao cenário global e começando a afetar o crescimento da China. Isso é chamado de armadilha da renda média, que países como Brasil e África do Sul experimentaram, acabando por estagnar seu crescimento econômico. Mas a China já viu isso acontecer há algum tempo e tem aspirações de se tornar uma superpotência. Sua estratégia, que é viabilizada por meio da iniciativa de Cinturão Estrada, é recolocar a geração de riqueza e mão de obra barata para países de baixa renda, especificamente na África, ao mesmo tempo em que transfere o mercado doméstico para a manufatura de dispositivos industriais mais complexos, fazendo da África a nova China da China, se isso faz sentido. Com a África prestes a passar por um crescimento econômico dramático no século XXI, semelhante ao da Ásia no século XX, e uma explosão de população para 2,8 bilhões em 2100, a África então se tornará a nova fonte mundial de trabalho fraudulento e a China quer ser o principal beneficiário desse boom econômico. Ao utilizar a diplomacia da armadilha da dívida agora, a China pode obter acesso e posse de peças cruciais e cada vez mais valiosas de infraestruturas econômicas na África e em outros lugares. Mas a crise financeira de 2020 mudou tudo. A China girou abruptamente, com um desejo decrescente de descarregar grandes quantidades de capital no exterior devido a seus próprios temores domésticos de colapso financeiro, incluindo a possibilidade de seu maior proprietário de propriedade da Evergrande entrar em default. Isso fez com que o investimento estrangeiro direto da China diminuísse ainda mais do que já era. Isso está tendo efeitos em cascata em todo o mundo e a África é especialmente atingida. Os países que esperavam e contavam com financiamento adicional seguro foram cortados. Um projeto para conectar uma ligação ferroviária super rápida entre o porto de Mombasa e Uganda ficou sem dinheiro. No Quênia, as trilhas terminam abruptamente no campo, a 468 km do seu destino. Sem dinheiro, o país está recorrendo à reforma de trilhos coloniais britânicos do século XIX que foram cobertos por folhagem por mais de meio século. Dificuldades semelhantes estão sendo experimentadas em Camarões e na Nigéria. À medida que esses países descobrem da maneira mais difícil que o livre fluxo de capital da última década não é uma garantia e que a China está utilizando esses projetos para ganhos políticos e econômicos, o futuro da Belt and Road Initiative está agora em questão. Entretanto, alguns países como Uganda tendo que pagar o preço. Qual é a sua opinião sobre investimentos chineses na África e alguns países asiáticos? Isso faz parte do plano chinês de se tornar uma superpotência? Dê suas opiniões nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar e te vejo no próximo vídeo. Tchau!